Quando pensamos nas pessoas mais ricas do planeta, normalmente lembramos de bilionários, donos de empresas, magnatas da tecnologia, investidores lendários. Mas existe um grupo tão rico que até mesmo alguns dos maiores bilionários do mundo parecem pequenos diante dele. Estamos falando da família real saudita, uma dinastia tão poderosa que ninguém sabe exatamente quanto dinheiro ela possui. Algumas estimativas falam em centenas de bilhões, outras falam em mais de $1 trilhão espalhados entre milhares de membros da família. Mas a verdade é que ninguém conhece o número real, porque a maior parte dessa fortuna permanece escondida. Atrás de palácios, empresas, fundos soberanos e investimentos espalhados pelo planeta. E hoje, vamos abrir as portas desse universo. Um mundo onde um simples passeio pode ser feito em um palácio voador, onde quadros custam mais que cidades inteiras, e onde o dinheiro deixou de ser riqueza para se transformar em poder absoluto. Mas para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar ao início. Muito antes dos jatos, muito antes dos palácios, muito antes dos trilhões. Precisamos voltar para o deserto. É difícil acreditar, mas há pouco mais de 50 anos, a região que hoje controla uma das maiores riquezas da Terra era considerada pobre. A economia dependia principalmente da agricultura, do comércio e dos peregrinos que visitavam cidades sagradas. Nada indicava que aquele território se tornaria uma potência global. Até que algo mudou tudo. Em 1938, engenheiros encontraram algo escondido sob a areia: petróleo. E não qualquer petróleo. Reservas gigantescas, algumas das maiores já descobertas na história da humanidade. Daquele momento em diante, o destino da Arábia Saudita mudaria para sempre. E junto com ele, o destino da família que controlava o reino, a Casa de Saúde. Enquanto o resto do mundo observava, uma máquina de riqueza começava a ser construída. E ela nunca mais pararia. Mas o petróleo foi apenas o começo, porque o dinheiro que veio depois seria usado para criar algo muito maior. Uma estrutura de poder capaz de influenciar países inteiros. Para a maioria das pessoas, comprar uma casa já representa uma conquista. Para a família real saudita, uma residência é apenas infraestrutura. Alguns dos seus palácios possuem centenas de cômodos, salões monumentais, jardins que parecem parques nacionais e áreas tão grandes que podem ser vistas por satélite. Mas existe algo curioso. Esses palácios não foram construídos apenas para conforto. Eles foram construídos para transmitir uma mensagem: poder. Cada detalhe foi pensado para impressionar. O mármore, os lustres, as colunas, os tetos, as entradas. Tudo comunica uma única ideia. Você está diante de uma das famílias mais influentes do planeta. Mas por mais impressionantes que sejam esses palácios, eles ainda ficam pequenos diante do próximo nível. Porque a elite saudita não se contentou em dominar a terra. Ela decidiu conquistar também os mares. Imagine possuir um hotel 5 estrelas. Agora imagine que esse hotel pode cruzar oceanos. É exatamente assim que alguns dos superiates da elite saudita funcionam. Essas embarcações não são apenas barcos. São palácios flutuantes, com cinemas, helipontos, piscinas, spas, suítes luxuosas, restaurantes privados e equipes inteiras trabalhando dia e noite. Mas talvez o detalhe mais impressionante não seja o tamanho, e sim o custo para mantê-los funcionando. Em alguns casos, a manutenção anual supera a fortuna inteira que uma pessoa comum levaria a vida toda para construir. E isso nos leva a uma pergunta: se eles viajam assim pelo mar, como será que viajam pelos céus? A resposta é ainda mais absurda.
existe uma diferença entre voar e viajar. Para muitos membros da família real saudita, a experiência de voar se parece mais com habitar um palácio. Jatos privados gigantescos, salas de reunião, suítes, áreas de descanso, interiores personalizados. Tudo projetado para garantir uma coisa: que seus donos nunca precisem se adaptar ao mundo. O mundo se adapta a eles. E foi justamente essa lógica que levou a alguns dos projetos mais extravagantes já imaginados, incluindo a ideia de transformar um Airbus A380 em uma residência aérea. Uma mansão capaz de cruzar continentes. Mas por mais extravagantes que sejam os aviões, eles ainda não representam o maior símbolo de riqueza. Esse título pertence a algo muito menor. Uma única obra de arte. Em determinado momento, o mundo inteiro parou para acompanhar uma venda. Uma pintura. Apenas uma pintura. Mas não era uma pintura qualquer. Ela seria vendida por aproximadamente 450 milhões de dólares. Um valor tão absurdo que transformou a obra em uma das mais caras da história. O que chamou a atenção não foi apenas o preço, foi o significado. Porque comprar uma obra dessas não é adquirir decoração, é adquirir status, história, prestígio. É mostrar ao mundo que existem poucas coisas inacessíveis para você. Mas existe algo ainda mais poderoso do que comprar objetos: comprar influência. E é aqui que a história fica realmente interessante. Os palácios impressionam, os iates impressionam, os jatos impressionam, mas nenhum deles representa a verdadeira fonte de poder da família real saudita. O verdadeiro poder está escondido. Participações bilionárias espalhadas pelo planeta. Enquanto milhões de pessoas observam os símbolos do luxo, uma máquina financeira gigantesca trabalha nos bastidores, investindo em tecnologia, esportes, infraestrutura, energia, turismo. É aqui que a riqueza deixa de ser patrimônio e se transforma em influência global. Porque quando você consegue influenciar setores inteiros da economia mundial, você não está apenas acumulando dinheiro, está ajudando a moldar o futuro. E nenhum projeto representa melhor essa ambição do que o próximo. No meio do deserto, a Arábia Saudita quer construir algo que parece saído da ficção científica. Uma cidade projetada para desafiar tudo o que conhecemos. Automação, inteligência artificial, transporte futurista, arquitetura inédita, investimentos de centenas de bilhões de dólares. Não se trata apenas de construir uma cidade. Trata-se de construir um símbolo, uma prova de que a riqueza saudita não quer apenas preservar o presente, quer controlar o futuro. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Talvez o aspecto mais impressionante da família real saudita não seja o tamanho de sua fortuna, nem seus palácios, nem seus iates, nem seus aviões, mas o fato de que ela parece existir em uma realidade paralela. Um universo onde limites financeiros quase não existem, onde o impossível frequentemente se transforma em rotina e onde a riqueza deixou de ser apenas riqueza, para se tornar uma forma de poder capaz de influenciar o mundo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas continuam fascinadas por eles. Porque observar esse universo é como olhar através de uma janela para uma realidade que poucos poderão experimentar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e continue com a gente para descobrir como vivem as pessoas mais poderosas e influentes do planeta.